Olá pessoal, vamos analisar o perfil dos grupos de pesquisa da instituição. O Expert tem um tema específico para tratar dos grupos, né? E eu vou começar aqui por identificar quais são os grupos de pesquisa da minha instituição. Aqui as informações são retiradas automaticamente do Diretório de Grupos de Pesquisa no Brasil, do CNPq, e eu consigo ver inicialmente qual é a nominata dos meus grupos, tá? Tem o nome de todos os grupos que estão na situação certificada. Esse é o filtro padrão do sistema, ele me mostra inicialmente todos os grupos certificados lá no DGP. Posso ver então o nome do grupo, já um link direto para a página dele lá no DGP, que é o ano de formação, a instituição, o órgão, unidade deste grupo, a área predominante, quem são os líderes do grupo, a data de atualização e ver, por exemplo, quem integra o grupo de pesquisa. Então vamos pegar esse observatório de mediação, vou clicar no item pessoas, ele vai me mostrar aqui os 6 indivíduos que integram essas pessoas, e eu estando na análise de pessoas eu posso conhecer o perfil desses indivíduos, ver com que temática eles trabalham, fazer comparações entre elas. Aqui eu estou livre para fazer todas as análises que o Expert me permite sobre as pessoas, né? Eu vou voltar aqui, vou mostrar para vocês também que é possível a gente ver rapidamente quais são as produções científicas deste grupo de pesquisa. Então o sistema já me leva automaticamente para a página das produções, né? E novamente aqui eu tenho todos os filtros disponíveis para trabalhar sobre as produções, para conhecer, por exemplo, qual o perfil da produção deste grupo em função de bancas, eventos, produção, orientações concluídas, bibliográfica. Então, vou clicar aqui na bibliográfica, por exemplo, eu vejo qual a distribuição de itens de produção bibliográfica deste grupo de pesquisa, né? Posso fazer restrições por ano, enfim, todas as análises que a gente já trabalhou lá na parte da produção podem ser feitas aqui. E também, rapidamente, eu consigo conhecer os projetos, né, de P&D dos integrantes daquele grupo de pesquisa que eu estou analisando. Então, está aqui a lista dos projetos. E da mesma forma tem um conjunto de filtros para trabalhar sobre os projetos. Conhecer se esses projetos têm cooperação internacional, de financiamento, de participação, qual a natureza desses projetos, estão concluídos em andamento, enfim. Todo o raio-x que a gente pode fazer sobre projetos continua valendo para a questão dos grupos. Além disso, nós podemos analisar a situação dos grupos. Comentava lá no início que ele mostra por padrão os que são certificados. Então, com o filtro situação do grupo de pesquisa, eu posso identificar, por exemplo, que existem 13 grupos dessa instituição que já foram excluídos. Eu identifiquei que eu tenho 6 grupos aqui que foram certificados, mas não atualizados há mais de 12 meses, portanto, esses grupos não aparecerão no censo, né? Essa é uma ferramenta importante, por exemplo, para o líder, né, institucional, verificar quais são os grupos que não foram atualizados pelos seus líderes, né? Então o dirigente institucional ir atrás desses líderes e pedir para eles se atualizarem, bem como grupos que estão em preenchimento, por exemplo, iniciaram o preenchimento, os líderes, mas ainda não enviaram para o CNPq. Então eu posso analisar, por exemplo, esses 2 casos, identificar aqui os 8 grupos que estão com situação certificado, mas não atualizado, e também estão em preenchimento, e ver os detalhes de cada um dos grupos e poder, então, contatar os líderes, né, para que eles, enfim, ou atualizem os seus grupos ou submetam o grupo no caso de estar em preenchimento. Vamos voltar aqui também para fazer uma outra análise. Eu selecionei novamente os grupos que são certificados. Eu poderia ver o perfil desses grupos, né? Então veja que eu tenho aqui uma distribuição dos grupos por ano de início, né, de formação do grupo, né? Então em 2016 a gente teve 3 grupos novos formados, foi o último ano que teve formação de grupo. Ver a distribuição desses grupos por grande área do conhecimento. A maioria dos grupos dessa instituição são das áreas sociais aplicadas. Conhecer também a grande área do conhecimento das linhas de pesquisa, né? Então as linhas de pesquisa mais predominantes nos grupos são das ciências sociais aplicadas, e ao clicar no gráfico, por exemplo, eu posso ir lá e ver quais são os grupos que trabalham nessas linhas de pesquisa, né? Também de forma semelhante a outras análises de análise, eu posso verificar quais são as temáticas que os meus grupos de pesquisa mais trabalham. Então, um mapa de tópicos vai demonstrar aqui os temas que ocorrem com mais frequência nos grupos de pesquisa da nossa instituição.